Olá pessoal, meu nome é Ticiane Milka e neste canal você vai encontrar reflexões, indicações de livros e cristianismo. Então, se você já gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal para me dar aquela forcinha, tá bom? Então vamos lá. Como eu posso começar a ler em 2025? Se esse é o seu caso, tá? Ou se você parou de ler por conta da correria do dia a dia, como você pode estar voltando o seu hábito de leitura em 2025? Esse é o ponto principal, né? O assunto principal que eu vou desenvolver no decorrer desse vídeo, tá? Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu testemunho de como eu passei de uma pessoa que detestava ler para uma pessoa que ama ler. E também, no final, eu vou dar algumas dicas do que eu fiz para realmente gostar de ler e, mais do que isso, tornar isso um hábito na minha vida. Então, tem alguns insights, algumas dicas, né, que eu, Ticiane, passei por isso e eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, não é algo que eu tô tirando da internet, né, para passar um conteúdo para vocês, mas é algo que eu vivi e eu sei muito bem do que eu vou falar aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Antes de começar isso, eu vou contar um pouco do meu testemunho e ver se vocês se identificam em algum momento, né? Se você é esse tipo de pessoa que nunca gostou de ler ou que simplesmente começa a ler um livro e para, ou de repente você não volta a ler outros livros, ou se você fala, Ticiane, eu tenho TDAH, então eu não consigo me concentrar. Se você é uma dessas pessoas, fica até o final que eu vou te dar muitas dicas legais do que você pode estar fazendo para você tornar a leitura um hábito na sua vida, não de forma empurrada, sabe? De forma que isso não te traga prazer. Pelo contrário, que isso torne um hábito na sua vida e que te traga um prazer ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Como que iniciou a jornada da Ticiane com a leitura? Eu gosto muito de ler, eu já falei isso pra vocês aqui em diversos vídeos, né? Já indiquei alguns livros pra vocês, já indiquei livros mais complexos, livros mais simples, né? Livro de religiosidade, livros de autoajuda, enfim, eu gosto muito de ler. Então, eu iniciei essa jornada de leitura quando eu tinha os meus 13, 14 anos de idade. Então, já era uma pré-adolescente, né? E eu sempre detestei ler. Gente, eu não gostava de ler de jeito nenhum. Principalmente quando a gente é jovem, é pior ainda, né? Então, aqueles textos gigantescos de português na escola, eu detestava. Livros de história, né? Livro de geografia, tudo que tinha muito texto. Nossa, eu fugia daquilo. Gente, eu sempre detestei ler. Eu não gostava de jeito nenhum. Porém, aconteceu algo comigo em específico em que me fez ter um incentivo para ler, sabe? E um deles foi quando eu estava na 8ª série, eu me recordo disso até hoje, gente. Eu tinha meus 14 anos e tinha uma professora de português chamada Ana. Eu acho que era Ana Cláudia, eu não lembro mais a professora Ana. Ela fazia na sala de aula que se chamava de prova oral, né? Então, durante o ano todo, ela fazia essas provas orais, né? E falava para os alunos, olha, escolhem um livro na biblioteca da escola e no dia X nós vamos fazer a prova oral. E ela era tão legal nesse sentido que ela deixava a gente escolher o livro, né? Então tinha professores que não, simplesmente, vai lá ler Dom Casmurro e pronto, acabou e depois vamos fazer a prova. Mas ela era legal, então ela deixava a gente escolher o livro para depois fazer a prova. E ela tinha, tipo assim, os macetes de professora, sabe? Que ela sabia quando o aluno não tinha lido, ele só tinha lido o resumo em algumas partes, ou tinha pegado o resumo com um coleguinha, ela pegava a pessoa ali no ato e reprovava a pessoa. Então, assim, era bem cabuloso mesmo. E aí, passou-se o ano todo e a Ticiane aqui não leu nenhum livro. Até que chegou no final do ano que a professora Ana chegou para mim e falou assim, Ticiane, querida, se você não ler um livro sequer, eu vou te reprovar e você não vai passar de ano. E eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, nessa época, os meus pais estavam se separando, na verdade eles tinham se separado, né, quando eu tinha uns 13 anos, e assim, eu não tava dando muita bola pra escola, menos ainda, sabe? E ela chegou pra mim e falou isso, você vai reprovar e eu vou chamar os teus pais aqui pra uma reunião, e se eles não vierem na reunião, eu vou chamar o conselho tutelar. Gente, aquilo pra mim foi uma bomba, sabe? Explodiu na minha cabeça. Eu falei, meu Deus. E isso me fez ter
uma vontade de fazer acontecer, sabe? Um medo que eu tinha dos meus pais, de tipo assim, cara, se eu repetir de ano, os meus pais vão me matar. Se eles chamarem eles aqui pra reunião, eles vão me matar por conta disso. Então, esse medo que eu tive me obrigou a ler. E aí, lá vai eu correndo para a biblioteca, né? Todos os meus colegas já tinham ido buscar os livros, né? E sempre quem chegava antes pegava os melhores, né? E eu por último, então pensei comigo, vamos lá. Quando eu cheguei na biblioteca, eu fui escolher o livro mais fino que existisse e assim, sem aquela parada de Machado de Assis, sabe? Não gostava de literatura. Então eu não gostava de ler, na verdade, nada. E aí, beleza, eu fui buscando qual é o menor livro que tem na biblioteca. Eu fui olhando até que eu encontrei um. Eu lembro do nome dele até hoje, mas eu não lembro, eu não tenho ele, não li nunca mais, mas se chama O Mar Tem Gosto de Sal, se não me engano. É um livro, acredito que de uma autora brasileira. E eu peguei esse livro e, gente, comecei a ler. Quando eu fui pra casa e comecei a ler, porque eu tinha um tempo curto para ler esse livro, e para quem não gosta de ler ou nunca teve essa experiência de ler um livro mais maduro, sabe, sem ser livros infantis quando você sai dessa fase, né, é muito difícil. Eu tinha, não me lembro, tá, mas era de 30 a 40 dias para ler, para chegar à prova oral. Então eu tinha um tempo curto para ler o livro, e o livro, por isso que eu escolhi um livro bem pequeno. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu rolava da cama de um lado pro outro, e eu não conseguia. Eu falava, nossa, eu só reclamava, gente. Eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô lendo isso daqui. Que coisa chata, eu detesto ler. E eu ficava com aqueles, sabe, gatilhos na cabeça, assim, eu odeio ler, repetindo isso o tempo todo, eu odeio ler. Até que eu parei pra pensar, não, Tiziane, você precisa ler esse livro pra você passar na prova e passar de ano. Tipo, o meu futuro depende disso, sabe? E quando a gente é pré-adolescente, jovem, assim, a gente leva tudo, tipo, né, como se fosse algo muito grande, né? A gente faz tempestade em copo d'água. Beleza, aí eu sentei na cama e comecei a ler. E, gente, foi uma experiência que eu não consigo descrever pra vocês, mas foi muito diferente mesmo, porque no início a gente sabe que um livro, ele tem um início, meio e fim. O início, ele tende a ser um início muito cativante, em que te deixa curioso pra você saber o final do livro. O meio, na grande maioria das vezes, não são todos os livros, geralmente é mais parado, ele enrola, em alguns livros fica muito chato o meio do livro, e o final te surpreende, pode ser que você goste ou não, mas te surpreende, e essa é a parte encantadora de você ler um livro. E aí, durante todo o percurso da leitura, eu fui me encantando com a história. E eu nunca imaginei que eu fosse passar e sentir isso, sabe? Eu até contei isso depois pra professora Ana, e ela achou tão engraçado, né, essa minha experiência, porque eu saí de uma pessoa que detestava pra alguém que começou a gostar bastante de leitura, né? Porém, eu tinha lido apenas o meu primeiro livro. E aí eu comecei a ler o livro e eu fui ficando curiosa pra saber, nossa, o que será que vai acontecer? Até porque na história tinha uma história de romance, né? Imagina, adolescente, né? História de romance, ler um livro que tem história de romance, cativa, né? E eu fiquei curiosa, nossa, o que será que vai acontecer no final e tudo mais? E eu comecei a imaginar, né? Acho que a parte mais legal é você começar a imaginar o cenário que o autor descreve, né? As vestimentas, tudo que tá acontecendo, você começa a colocar a sua imaginação em prática. E beleza, terminei o livro, passei na prova, eu me recordo desse dia até hoje, o dia que eu fui fazer essa prova. A professora foi me perguntando várias coisas durante o livro, várias e várias coisas mesmo. E aí quando terminou, ela falou, nossa, a Tiziane renasceu da Fênix. Eu não esqueço disso que ela falou pra mim. E eu passei de ano. E, gente, desde então, eu não paro mais de ler. É claro que tem momentos que fica corrido na minha vida, né? E que a gente para, assim, de ler determinados livros, mas é um hobby que eu tomei um gosto muito grande. Então, eu precisei ser obrigada, literalmente, a ler um livro para eu aprender a sentir o que era isso. E sabe outra reflexão que eu trago aqui para vocês é sobre comida. Tem muito a ver com comida. Então talvez você chegue para mim e fale, Tiziane, eu não gosto de ler, eu odeio ler, ou por exemplo, tudo que eu li é muito chato, enfim, não me prende, né? Não prende a minha atenção, como é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho TDAH e tudo mais. Então, gente, leitura tem um pouco a ver com prato, sabe? E já emendando aí nas dicas que eu dou para vocês, é como um prato. Por exemplo, Tiziane aqui não gosta de peixe. Não são todos os peixes que eu gosto de comer. As primeiras vezes que eu tive contato com peixe, eu não gostei dos pratos. Se eu tivesse desistido logo do início,
né, não tivesse experimentado outros pratos, eu sempre ia dizer, eu não gosto de peixe, eu detesto peixe. E não é verdade. Né? Tem alguns pratos que eu realmente não gosto mesmo. Eu tenho intolerância a peixes de água salgada, mas eu experimentei os pratos. Inclusive tem uns que eu, nossa, falo, meu Deus, é maravilhoso. Eu prefiro peixes de água doce do que salgada por conta mesmo da minha intolerância. Mas depende muito do lugar que eu vou, da pessoa que prepara, e eu experimentei os pratos. Mas se eu tivesse desistido no começo, eu ia dizer, eu não gosto de peixe. Não é verdade. E essa reflexão eu faço pra você. Talvez você leu 1, 2, 3, 4 livros na vida, você não gostou dos livros, você talvez não tenha terminado eles, e você fala pra mim, Ticiane, eu odeio ler. Na realidade, você só não leu o livro legal ainda, sabe? Essa é a minha visão que eu trago aqui pra você. Talvez você ainda não tenha lido aquele belo livro em que o autor ele consegue te cativar, consegue te deixar preso ali, preso no bom sentido, curioso, sabe? E ao mesmo tempo seja uma linguagem leve, algo que te traga divertimento, por exemplo. Então vamos para as dicas agora. O que você poderia fazer no seu dia a dia? Eu coloquei aí no título 2025, tá? Mas eu já recomendo que você comece a sua leitura desde agora. É claro que se o vídeo já tiver passado, tudo bem. Mas começa hoje essas dicas que eu tô te dando sobre como que você pode criar um amor pela leitura ou iniciar mesmo a sua leitura. Não que seja de forma obrigatória, sabe? Às vezes sim, às vezes não, mas como que você pode melhorar isso no seu dia a dia, sabe? Se tornar uma pessoa que gosta de ler ou simplesmente sentir outras sensações, sabe? Não tornar isso como se fosse algo que, me faz muito mal, eu não gosto e tudo mais, sabe? Que dê repulso em você. Então vamos lá. A primeira dica que eu te dou é assim, não fique batendo na tecla de um livro chato. Então você pode ter começado um livro, eu tinha muito isso. Quando eu comecei a leitura, eu queria começar o livro e terminar, sabe? Eu tinha muito isso na minha cabeça. Tudo que eu começo eu preciso terminar. Eu tinha isso. Eu fui perdendo isso com o tempo e hoje eu não perco mais meu tempo. Então, assim, nas primeiras páginas, sei lá, eu li 40 páginas do livro, que eu acho que aí já é muito. O livro não tá legal, corto aquilo ali. Se não é um livro que vai me trazer algo que eu preciso aprender, de fato, fazer uma prova e tudo mais, é só um livro que eu tô usando pro meu divertimento, eu paro de ler mesmo, eu não termino. Então não fique batendo na tecla tentando ler um livro que você não gostou, que tá chato, porque o papel do autor é que o começo do livro te deixe curiosa. E se não tá te deixando curiosa, tá sendo um saco, provavelmente o resto também vai ser. Então já para, não fica ali batendo na tecla, a não ser que você precise realmente ler esse livro. Se você precisa realmente ler esse livro, eu vou te dar uma segunda dica aqui, que é você realmente tirar todas as distrações da sua volta, né? Celular principalmente, computador. Mas a minha família é barulhenta, mas então você para de dar desculpas, tá? Porque tudo na vida, praticamente tudo, você tem um jeito e dá um jeito. Mas a minha família é barulhenta e tudo mais, isso pra mim é desculpa mesmo, mas é desculpa. Enfim, tira as suas distrações, sabe? Prepara um dia, prepara um horário no seu dia para você fazer a leitura daquele livro, sendo obrigatório ou não, né? Para você ler o livro em paz, tranquilo, coloca uma iluminação também que traga aconchego e tire as distrações de verdade, porque o celular vai te atrapalhar, principalmente se você tiver déficit de atenção. Piorou, se você for uma pessoa que for muito desatenta, tiver TDAH, nossa, tira tudo que tira a tua atenção. Peça para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, olha, me dá aí 30 minutinhos para eu ler, sabe? Tira, e às vezes você pode começar pouco, sabe? Você pode começar apenas lendo um capítulo, você pode ir lendo 2 páginas, por que não? Você tem só que começar, né? Terceira dica que eu te dou é peça indicações. Então não vá na livraria, compre o livro pela capa, né? Porque você vai cair do cavalo com isso, porque muita capa bonita, o livro pode ser muito chato. Então peça indicações, e não só indicações, mas daquilo que te interesse, sabe? Se você já tem dificuldade com a leitura e você ainda vai pegar algo que não é do seu agrado, não é do seu interesse, então escolhe algo que seja do teu interesse, né? Se você gosta de fantasia, ou você gosta de romance, poxa, pega livro de romance, fantasia. Eu gosto de autoajuda, eu gosto de espiritualidade, eu gosto disso, aquilo, eu gosto de finanças, eu gosto de marketing, então escolha um nicho, né?
específico de área que você gosta para você ler. E diante disso, pega os melhores autores daquela área e peça indicação para familiares, para amigos. E aqui na internet você encontra também muitas indicações de livros bons. Se tem indicação, provavelmente a pessoa teve um insight lendo aquele livro, mudou a vida dela, porque tem livro que realmente muda a vida de uma pessoa, a forma como ela tem de se comportar, agir, enfim, né? Peça indicação para as pessoas e provavelmente o enredo ele é de fácil compreensão. Nem todos, tá? Teve alguns livros em que eu tive realmente dificuldade de leitura porque era chato ou porque o escritor ele enrolava muito, que ficava bem maçante. E não conseguia continuar, sabe, me desenvolver, eu lia pouco por dia. Então peça indicações de livros mais fáceis, mais curtos também, não vai pegar já um livro super grosso, grande, com várias páginas. Então você comece aos poucos as leituras, tá? Porque não vai pegar qualquer coisa, senão você vai de novo largar e vai dizer que você não gosta de ler. O que não é verdade, é que você não encontrou o livro perfeito, sabe? Porque existem livros assim magníficos. Bom, uma outra dica que eu te dou, mas antes de eu te dar essa última dica, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão do que a leitura pode fazer para você, sabe? Quais são os benefícios que eu sinto, tá? Como testemunha, mas isso não é só na minha vida, é todo mundo que gosta de ler, pode testemunhar aqui embaixo, nos comentários, o que traz de benefícios com a leitura. Gente, a leitura, ela reduz o estresse, ela reduz o transtorno de ansiedade, ela melhora no teu sono, porque eu não indico todo mundo, tá? Mas eu leio algumas vezes pelo meu celular, vou explicar pra vocês por quê. Mas antes de dormir eu gosto muito, principalmente de segunda a sexta, né? Que é o horário de trabalho, enfim, eu gosto muito de terminar o meu dia com a minha oração e depois da minha oração eu gosto de ler, porque ler dá sono, principalmente se você tá no final do seu dia cansado, e relaxa, sabe? Desacelera. Então você fica ali no celular, te traz um transtorno não tão legal de ansiedade, não tão legal, nada legal. Então ficar no celular antes de dormir não é legal, não faz bem, de verdade, né? Não sou só eu que tô dizendo isso. E então eu recomendo sim que você leia, sabe, antes de dormir, nem que seja um pouco. Gente, isso melhora demais a qualidade do seu sono, a forma como você dorme, te traz diversos benefícios. Você aprende a falar melhor, a se comunicar melhor, você aprende palavras novas, você utiliza, você acessa, ativa, vamos lá, você ativa partes do seu cérebro quando você está lendo de uma forma diferente, sabe, do que quando você está no celular, é óbvio. Então, isso faz bem pro teu cérebro, ele é saudável, sabe? Ler é saudável pro seu cérebro. Então, não é o mito que as pessoas estão dizendo quando dizem que as pessoas estão ficando burras por ficar tanto no celular, porque elas estão parando de trabalhar o cérebro. E quando a gente está lendo, a gente nossa, eu não tenho nem como descrever, mas é tão bom você sair da realidade de uma forma diferente, sabe? Porque se você tá no celular, você tá saindo da sua realidade, mas quando você tá lendo, é diferente, sabe? Aquilo que eu falei pra vocês, os acessos no seu cérebro são diferentes, você aprende coisas novas, você tá forçando o teu cérebro a trabalhar, entende? Então, não é algo que tá te deixando doente, ao contrário, tá te trazendo benefícios de diversas formas, é de conhecimento, é de tranquilidade, te traz benefícios no seu corpo, no seu sono, aquilo que eu falei pra vocês, diversas formas, você se comunica, você escreve melhor, você lê de forma melhor, né? Enfim, então tem diversos benefícios que trazem para o seu dia a dia uma leitura, né? Então eu realmente te desafio que nesse próximo ano que vai chegar, você lê mais livros do que leu na sua vida ou iniciar a leitura. E como você pode estar fazendo isso, tá? Tiziane, eu não tenho condição de ficar comprando livros com frequência. Tudo bem, isso é super normal, apesar do livro ser algo que não é tão caro, né? Não é acessível a todos, mas existem outras formas que eu descobri, e é essa última dica que eu vou dar pra vocês, que eu tinha um preconceito tremendo com isso aqui, muito grande, mas mudou o meu hábito de leitura e até a minha experiência.
E eu gosto muito de imaginação, sabe? Nós adultos, a gente tá tão estressado, preocupado com o dia a dia, que muitas das vezes a gente esquece como é ter uma mente de uma criança, sabe? Quando você sai daqui e começa a imaginar coisas em outros lugares, isso faz um bem pro teu cérebro que você não tem ideia. De forma equilibrada, sim, mas isso faz muito bem, sabe? Em que momento a gente parou de usar o cérebro, de ficar só no celular? O celular é bom, é uma benção, já falei isso no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, inclusive, que eu fiz sobre tecnologia, metaverso, eu falo sobre saúde mental e também sobre um pouco sobre qual é o nosso papel como cristão, né, para ajudar as pessoas nos próximos anos, o que tá para acontecer aí, que muitas pessoas vão perder emprego e tudo mais. Eu falo um pouco melhor nesse vídeo. Eu vou deixar aqui no card em algum lugar para vocês assistirem esse vídeo, que tá muito legal, tá muito interessante, tá? Então, eu tinha esse preconceito com essa dica que eu vou dar aqui pra vocês, né? Mas eu acho que para uma pessoa que tá começando ou está voltando a ler, é muito interessante, que é o Kindle. O Kindle, se você nunca ouviu falar, ele é da Amazon, tá? Tem um aparelho Kindle mesmo, né? É uma assinatura, mas tem um aparelho Kindle que é tipo um tablet, em que você compra e você só tem acesso aos livros, e tem o Kindle, que é assinatura. A assinatura é como se fosse a Netflix, sabe? Em que você assina por R$19,90 por mês e você tem uma infinidade de livros ali dentro, gente. Tipo assim, se você tivesse que comprar todos aqueles livros, não ia ter condição, não. Tipo, a Tiziane, zero condição para comprar tudo aquilo. Então você tem muitos livros dentro dessa ferramenta, sabe? E é muito legal. E aí eu tinha um preconceito muito grande, porque como eu sempre gostei de ler livros na minha mão mesmo, eu gostava de rabiscar, de anotar algumas coisas, eu falava, não, livro digital pra mim não rola, porque a experiência é outra. Até que um belo dia eu decidi experimentar aquilo que eu falei pra vocês, é igual prato de comida. Se você não experimenta, não tem como você dizer que você não gosta, entende? E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiz isso no começo do ano, tá? Eu acho que foi no final do ano de 2023, que eu assinei o Kindle. Aí, por conta da correria, do trabalho, dia a dia, eu cancelei por um tempo, por um período, até por, digamos assim, período sabático, sabe? Em que eu fiquei sem, e aí eu retornei, gente, mês passado, e eu consegui 2 meses gratuitos. E aí eu consegui 2 meses gratuitos. Se eu achar, lógico que eu vou achar, eu vou deixar o link aqui em algum lugar pra vocês, na descrição, pra ver se vocês ainda pegam essa promoção, tá? De que você assina e consegue... Às vezes eles dão 1 mês, mas eu peguei 2 meses gratuitos, então eu tenho 2 meses gratuitos pra ler uma par de livro lá. E é muito legal. E aí, qual é o benefício disso, Tiziane? Como que você vai me convencer? Primeiro, porque se você tiver sorte de não pagar, né? Porque nós aqui gostamos, adoramos coisas gratuitas, né? Principalmente para você que tá entrando nessa experiência, né? Então isso é muito legal. E a Amazon faz isso de tempo esporádico, então pode ser que a hora que você entre não esteja mais de forma gratuita. De qualquer forma, eu te indico. Por que eu te indico? Gente, eu assinei o Kindle e eu percebi que eu li 4 livros em 1 mês. Eu não sou o tipo de pessoa que faz meta. A minha meta esse ano é ler 100 livros. Eu não sou dessa maluca, não. Esse povo tem mania de fazer uma lista, a minha meta é 100 livros. Aí você lê aquele tanto de 100 livros, você não medita naqueles livros e você só tá lendo. É igual o povo que gosta de ler a Bíblia inteira em, sei lá, 30 dias. Tipo, você nem parou pra meditar naquilo, sabe? Você só quer ler pra dizer que você leu o negócio inteiro. Então eu não sou dessas, então eu não tenho essa meta não, mas eu sigo um hábito de leitura, né? E aí eu li 4 livros em 1 mês e eu achei aquilo o máximo. Eu falei, meu, como assim? Tipo, a minha vida tá corrida, mas eu li 4 livros em 1 mês. E como que você fez isso? Pelo celular. Porque eu não tenho um aparelho Kindle, não ainda. Eu acho que eu vou investir no aparelho, porque eu acho muito interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de investir, mas só para vocês entenderem, ele é um aplicativo, tá, da Amazon. Você fecha lá por R$19,90 por mês ou de forma gratuita, e se tiver, corre lá para testar. E depois eu quero muito que vocês me contem, Tiziane, você me ajudou a voltar a ler, Tiziane, você me ajudou a gostar de leitura. Nossa, eu quero muito escutar isso, gente, porque não vamos ser pessoas ignorantes e ficar acreditando em tudo que a gente escuta, né? Vamos ser pessoas mais inteligentes, e não só mais inteligentes, mas aquilo que eu disse para vocês.
traz muitos benefícios pro seu corpo, sabe? Pra sua mente, você fica mais calmo. Eu não tenho nem o que falar, eu sou suspeita a falar, tá? Mas eu sou Ticiane, detestava ler e agora eu gosto de ler. E eu tenho momentos da minha vida também que eu não tenho tempo pra ler, por isso eu assinei a Kindle. E aí, ele é um aplicativo que primeiro você assina e depois você baixa no seu celular ou no Kindle, se você já quer investir no aparelhinho, né, da Kindle. Eu indico, mas eu nunca usei. Eu indico porque eu tenho amigas próximas que também gostam de ler, assim como eu, e falaram pra mim que é muito legal porque a tela é maior, né? O aparelho mesmo da Kindle, a tela ela é bem maior e ela tem um jogo de luz e iluminação diferenciado. Isso é a Amazon quem diz, eu não sei se é verdade ou não. Mas, por exemplo, a gente sabe que esse brilho do celular, ele é um pouco prejudicial, né? E eu tenho problema de visão, gente. O meu grau aqui, ó, é 3,5, tá? De astigmatismo, fora a hipermetropia. Então eu uso muito a minha visão durante o dia. Celular, computador, o dia inteiro. Tem hora, assim, que fica bem cansativa a minha visão mesmo. E aí dizem que esse aparelho da Kindle, ele tem um jogo de luz, né? Em que não prejudica tanto a tua visão e fica confortável de você ler ele tanto de dia quanto de noite, né? Então não faz mal pra você ler antes de dormir. Isso é o que as pessoas falam, eu não sei se é verdade. Eu tô sendo muito, muito sincera com vocês, eu não tenho ainda, eu vou investir. Mas se você quiser, se você já tiver dinheirinho pra isso, já compra aí o Kindle, o aparelho junto com a assinatura, beleza? Mas eu não, Ticiane, eu tenho aqui no meu celular. Esse celular, na verdade, inclusive, eu ganhei do meu pai. Ai, meu pai é uma benção. Ele comprou um celular novo pra mim e falou: filha, vem cá configurar pra mim, que eu não sei mexer em nada disso. Aí eu fui lá na casa dele configurar as coisas pra ele. E aí ele me deu o celularzinho antigo dele, né? E aí eu uso esse celular pra ler. Eu uso para trabalho e eu uso para ler por conta da tela, que a tela é maior do que o meu celular normal. Então, como eu sou meio ceguetinha, né, Ticiane cegueta, então eu preciso de uma tela maior. Por isso que eu, inclusive, preciso até investir no aparelhinho da Kindle, né? Mas aí você abre o aplicativo e você já consegue visualizar aqui, gente, muitos e muitos livros. Então, se você gosta ou não gosta, mas assim, quais assuntos te interessam? Espiritualidade? Aqui tem, espiritualidade. Eu gosto de fantasia, eu gosto de romance? Aqui tem. Eu gosto de livro, Ticiane, voltado mais à área de finanças e tal, blá, blá, blá. Aqui tem. Então, quando você abre ele, é engraçado que eles também vão colocando pra você os dias consecutivos que você leu, tipo, tem uma paradinha aqui, tipo, meio de meta, sabe? Se você gosta disso, ele coloca isso aqui na tela. E aí você entra aqui e você consegue filtrar. Olha, nem tudo que está aqui faz parte da assinatura, né? Tem alguns que você tem que comprar. E por isso que você coloca no filtro aqui, no Kindle, Unlimited, eu não sei ler inglês direito, não me recordo como que se escreve isso. É Kindle ilimitado, sabe? É tipo aqui. E aí você filtra e aqui você consegue ter acesso aos livros. E aqui você consegue filtrar quais assuntos do seu interesse. Inclusive tem assuntos que estão em prateleiras das livrarias do Brasil, né, mais voltados à autoajuda. E aqui você consegue filtrar romance, tem até inglês aqui, galera. Tem Harry Potter, olha aqui, tá? Se você não leu Harry Potter em inglês, se você tá estudando inglês, ele tá aqui, você consegue ler, muito legal. E aí são vários livros assim grandes. E se você, Ticiane, eu tenho alguns aqui, gente, eu tenho na minha biblioteca de religião por conta dos meus estudos, né? Então, esses livros que vocês me indicaram, alguns eu encontrei aqui e eu já adicionei na minha biblioteca e outros não. Então, ele começa a colocar pra mim vários livros, sabe, de religião aqui na página inicial. Mas aqui você consegue encontrar, olha, diversas ficção, não ficção. Vamos lá, não ficção. Não ficção, você tem autoajuda, você tem política, você tem biografias, você tem religião e espiritualidade, você tem história, administração, negócios e economia. Sabe aquele livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos? Nunca li, mas tem aqui. Tem até sobre chat GPT, galera, se vocês estudam aí. A galera do marketing, nossa, aqui tem gatilhos mentais, tem muito livro legal, inclusive de marketing, autoajuda, mente blindada, e tem também os livros de ficção, né? Tem tanto mangá aqui também pra galera que gosta, sabe?
Tem a galerinha que gosta aí de mangá, tem HQs aqui. Então você tem histórias de romance, de crime e mistério, ficção histórica, horror, não gosto de horror, mas assim, até de ficção eu adoro. Então você tem uma infinidade de livros aqui e corre lá pra ver se ainda tá gratuito. E eu quero muito que vocês me dizem depois o que vocês acharam dessa experiência. Eu te desafio, fulano, meu querido amigo, minha querida amiga, faça esse teste. Não, Ticiane, eu não gosto desse papel aí de você fazer de ler pelo celular, eu não gosto, eu gosto do livro pessoal, né, físico e tal, mas faça o seu teste, principalmente se tiver gratuito, e se não tiver, assina um mês, é R$19,90 só, olha eu, porque vale a pena. Aqui, ó, coloquei o Harry Potter. Ele já abre na história e você consegue, inclusive, marcar as partes que você mais gostou, sabe? Você consegue colocar textos, notas, você consegue arrumar o brilho, você consegue colocar a fonte maior, menor, você consegue trocar a fonte. Então, são coisas bem interessantes que você consegue fazer. Eu tenho alguns livros aqui, tipo, não é de autoajuda, de marketing, enfim, de negócios, né? Em que eu coloco aqui. E eu coloco o marca-texto nas páginas, né, nas frases em que eu julgo ser importantes, e depois eu volto e faço uma reflexão daquilo que eu li. E, gente, isso melhorou muito a minha qualidade de leitura. Eu leio muito mais livros depois disso. Eu consigo ler livros de diversos nichos por conta dessa assinatura. E eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu investi em mim nesse ano de 2023. Eu acho que foi a melhor. E eu vou deixar o link aqui embaixo para ver se vocês ainda conseguem encontrar, tá? O Kindle com a assinatura. E depois eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a experiência de vocês. E se você já utiliza essa assinatura da Amazon, fala aqui pra mim, me conta como que você acha, enfim, né, quais são as suas observações, se você achou que você começou realmente tão bem, igual a mim, sabe, a ler mais, a engajar mais com o livro e leu mais livros ou não, né? Me indica também, gente, eu amo indicação, por favor, como eu gosto muito de ler e eu dou preferência para os livros que as pessoas me indicam. Eu tô aceitando muita indicação de vocês, tá? Se tiverem livros bons aí, por favor. Menos de terror, porque eu não gosto de terror. O restante pode me mandar, que eu gosto muito de ler, mas de terror não vai rolar. E comenta aqui embaixo qual foi a experiência de vocês e eu espero muito ter ajudado do fundo do meu coração. Eu quero mesmo que vocês tenham uma boa experiência, se tornem pessoas mais inteligentes, mais felizes, né? De alguma forma eu quero ajudar vocês, né? De alguma forma, com as minhas experiências, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Se gostou, já sabe, dá um curtir, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Aqui mostra pra mim que mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos ainda no canal. Então dá aquela forcinha pra Ticiane, tá? Pra entregar pra mais pessoas e ajudar mais pessoas, porque eu faço um conteúdo leve pra vocês. Tô cansada daquelas coisas robóticas, sabe? De roteiros, então eu simplesmente ligo a câmera, conto as minhas experiências, as minhas reflexões e tento ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau!